Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, estamos no nosso primeiro encontro. Para quem não me conhece, sou o professor Cristiano Mion, sejam todos bem-vindos, o pessoal aí de casa também. Sou professor da casa, já sou professor desde 2008, de certa forma eu conheço um pouquinho essa parte do concurso e nós vamos trabalhar direito do trabalho e também processo do trabalho. A primeira coisa que eu quero fazer uma observação é que cuidado a partir de agora, principalmente com o processo de trabalho, até por isso que eu deixei essa matéria para um segundo momento, porque o processo de trabalho vai passar por uma grande transformação, né? Porque a partir do dia 18 agora entra um novo CPC. Então agora vai iniciar todo um novo estudo a respeito do processo de trabalho, porque nós aplicamos de forma subsidiária o processo civil. Então tem coisas que antes era mais tranquilo, porque a gente sabia onde a gente estava pisando, a gente sabia o que a banca ia cobrar, como ela podia cobrar, e agora a gente vai, de certa forma, a gente vai ficar um pouquinho, dependendo do que vai vir pela frente. Hoje, vai começar grandes discussões sobre como é que você vai aplicar o processo civil ao processo de trabalho. Então, é uma coisa ainda que vai demandar um certo tempo. Então, por isso eu até preferi dar processo de trabalho num segundo momento, porque já vai dar tempo do processo civil já ter entrado em vigência, E, de certa forma, a gente já vai começar a sentir um pouquinho como é que vai ser. Até para poder estar sempre atualizado, eu estou participando agora do grupo de pesquisa da Universidade Federal, a respeito exatamente do novo processo civil, o impacto dele sobre o processo de trabalho. Então, conforme vão tendo as coisas, a gente vai, conversando aqui dentro de sala e, óbvio, destacando o que for importante para o concurso, o que eventualmente pode ser cobrado ou não do novo CPC e se pode ou não ser aplicado ao processo do trabalho. Então, agora iniciou uma nova discussão. Dentro do direito do trabalho, praticamente não mudou nada. Claro que tiveram algumas modificações, algumas coisinhas que se atualizaram. Por exemplo, teve uma modificação agora recente, que é a OJ 358, que já está na apostila de vocês, que foi uma jurisprudência que mudou. E no decorrer do curso, vocês vão tendo essas atualizações conforme forem aparecendo. Até muitos de vocês já estão me acompanhando no Facebook. Quem não foi meu aluno, me adiciona lá tanto como pessoa mesmo, física, ou tem lá a minha fanpage, tanto faz o que você achar melhor, até para vocês acompanharem caso tenha alguma atualização, tá? Então fique à vontade também para me questionar pelo Facebook. E-mail eu não tenho passado, por quê? Eu quase não tenho respondido. Sinceramente, ou estou estudando, estou correndo, então eu prefiro que seja pelo Facebook, daí normalmente eu já respondo na hora. Ou se eu não responder na hora, alguém vai lá, ou o professor pergunta alguma coisa, eu demoro um tempo, às vezes pode me questionar. Porque às vezes eu esqueci mesmo, eu olhei, estava andando, estava em algum lugar, olhei e acabei não respondendo, mas depois vocês podem me cobrar, tá bom? Bom, alguns destaques para a prova, tá? Cuidado com o direito do trabalho, até podemos ter um certo cuidado, sim, mas eu acho que não vai ser um dos seus maiores problemas para a prova do TRT. Acho que a maior dificuldade, quem já está há um certo tempo sabe que tem algumas outras matérias que têm sido mais difíceis, com direito administrativo, o próprio português, dependendo da situação, dependendo da prova. E o bom é que, ultimamente, tem aparecido a redação. E a redação, isso para mim é excelente. Por quê? Porque, na verdade, é um divisor de águas. Quando a prova não tem redação, gente, o corte é muito alto. Então, quando tem a redação, você já trabalha com uma certa tranquilidade. Por quê? Porque a linha de corte diminui e a redação pode te empurrar para cima ou para baixo, tá? Então eu acho que tudo bem que é um critério subjetivo, é um critério meio ruim, mas de certa forma, eu acho que ainda assim é melhor do que só ter uma prova objetiva, onde todos acertaram 58. Aí tem diversas formas de você fazer, você acertou mais em tal matéria, tem um peso maior, não sei o que. Então isso meio que deixa todo mundo na mesma colocação. Por exemplo, eu fiquei com 57 pontos de 60. Mas eu fiquei em 500 e pouco. Por quê? Porque tem 200 com a mesma nota. Então, pelo menos a redação dá essa diferença e eu acho isso bem importante. Acredito que o TRT de Santa Catarina mantenha a mesma estrutura, até porque esses tribunais tendem a manter a mesma. Pode ser que acrescente algo, mas... E cuidado que o TRT de Santa Catarina, se não me engano, caiu CPC, Caiu o processo civil. Então, agora vocês já vão ter que, sempre já dar uma olhadinha, já se habituar com um novo CPC. Porque entra em vigência agora, dia 18 de março, ou seja, daqui a pouco, tá?
já na sequência, nas próximas semanas. Beleza? De direito do trabalho, gente, é óbvio que é importante destacar. Nós temos uma consolidação das leis trabalhistas, então nós vamos usar bastante a CLT, mas vou destacar aqui algumas coisas. Vamos estudar a Constituição Federal, vamos relembrar, né? Principalmente é bom dar uma lida nos artigos 7 a 9, dependendo que a gente for trabalhar, são os artigos mais importantes. A CLT, é óbvio que nós vamos conversar aqui a respeito, vai do artigo 1º, aí daí a CLT vai até os 600 e pouco, deixa eu olhar aqui, a parte 623, se não me engano, 670 e pouquinho, começa a parte processual, deixa eu ver aqui, ó, 600 e... 643, tá? Então, no artigo 1º, a 642 da CLT, não precisa esse aqui. Artigo 1º, a 642 se dedica só para a parte do direito do trabalho, e é óbvio que nós vamos trabalhar daí súmulas, OJs, lembrando que OJs são orientações jurisprudenciais, que pode ser tanto da SDI 1 ou SDI 2, que são a seção de dissídios individuais 1, seção de dissídios individuais número 2, tá? O que é súmula e OJ? Para quem não sabe, súmulas e orientações jurisprudenciais faz parte da jurisprudência do TST, é o entendimento sobre um determinado assunto que o TST tem, né? Por exemplo, a pessoa faz a leitura de um artigo, né? Gera uma certa dúvida com relação à interpretação daquele artigo. O que os advogados fazem? Recorrem, discutem, na verdade, aquele tema, até o momento que o TST começa a receber muitos recursos a respeito do mesmo tema, e ele se cansando, ele fala, calma aí, vamos dizer qual que é o nosso entendimento sobre aquela interpretação, sobre a interpretação daquele artigo, sobre aquele tema e assim por diante. E aí eles editam as súmulas e OJs. O peso maior, gente, é da súmula, tá? Porque a súmula é o pleno que analisa. As OJs, elas saem exatamente dessas seções aqui. Para quem não lembra, rapidamente, o TST é composto por esses órgãos aqui, ó. Eu sei que eu vou falar isso sobre o processo, mas eu acho que é importante vocês destacarem, né? Colocar no caderninho de vocês aí. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos as turmas. Aqui nós temos a SDI, a SDC, órgão especial e tribunal pleno. Ou seja, aqui a SDI ainda nós temos a 1 e a 2, tá? Deixa eu só pegar aqui. 1 e 2. Então, esse é o nosso órgão, esse aqui é o TST, né? E tá vendo que nós temos a SDI aqui, ó. Ou seja, as decisões, né, que saem da SDI, dependendo do tema que esteja envolvido, pode dar margem para ser editado uma OJ. Então essa OJ é de um órgão específico dentro do TST. Beleza, pessoal? O pessoal de casa também. Então a SDI é um órgão interno do TST e as OJ saem deste órgão apenas. Já as súmulas, tá aqui, ó, do órgão pleno. Tá? Então veja que a súmula tem um padrão um pouquinho mais alto, né? Ou seja, uma certa relevância. E detalhe, as OJs um dia podem ser transformadas em súmulas, tá? Porque às vezes é um assunto pontual só daquele órgão interno ali. E aí, dependendo da situação, ele pode ser levado ao pleno e o pleno decide sobre aquele assunto. E é óbvio que daí saem as súmulas, tá bom? Por isso que a súmula tem um certo peso maior do que a OJ, mas ambos são importantes para a nossa matéria. Beleza? Bom, gente, então nós vamos começar hoje pela parte introdutória, fica até redundante, né, começar pela parte introdutória, mas a gente vai começar pela parte mais chatinha, né?
Hoje a primeira aula eu sempre falo que é aquela parte mais chatinha pelo fato de envolver mais a parte teórica, princípios, fontes e assim por diante, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Pegando o material de vocês, nós vamos trabalhar hoje especificamente. Coloquei só para vocês, né, ali um sumário e também o edital de vocês ali do TRT, que vocês podem acompanhar eventualmente por aí também o que vocês estão estudando, né? Então ali está o edital na primeira página para vocês. Então vamos lá. Gente, o que seria direito de trabalho? Qual que é a sua finalidade e para que serve o direito de trabalho? Diferente do processo do trabalho. O direito de trabalho é o direito material. O que ele se preocupa? Se preocupa com a relação jurídica existente entre o empregado e o empregador. Não esqueça que existe diferença entre empregado e trabalhador, ok? O empregado é uma espécie de trabalhador. Nós temos várias formas de trabalhadores. O autônomo é um trabalhador, o eventual é um trabalhador, o avulso é um trabalhador, mas empregado é só empregado, tá? Então o que acontece? A CLT ela praticamente se dedica para a relação de emprego, tá? Tanto é que eu trouxe um conceito que diz assim, ó, direito de trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições aplicáveis às relações individuais e coletivas de trabalho, subordinado em situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria de condições sociais do trabalhador. A CLT nós vamos ver que a gente só aplica ao empregado, tá? A CLT ao empregado. Óbvio que nós podemos aplicar a CLT em outras situações, como nós vamos ver mais para frente, subsidiariamente. Eu posso aplicar, por exemplo, para o rural, como regra geral? Não, mas subsidiariamente, dependendo da situação, eu posso aplicar. Para o doméstico, posso aplicar a CLT? Como regra geral, não, mas eu posso aplicar subsidiariamente. Se a lei específica não traz alguma previsão, eu posso me utilizar da CLT, tá? Então veja que o direito de trabalho, a preocupação é essa relação entre empregado e empregador, tá? Então esse é o foco principal do direito de trabalho. Regulamentar as regras, né, que são existentes nessa relação jurídica entre empregado e empregador. Lembrando que o direito de trabalho não envolve só empregado, como também tem outras espécies que eu acabei de falar, autônomo, eventual, que também faz parte do direito de trabalho, mas que não está dentro da CLT, tá? Mas faz parte de toda a composição do direito de trabalho. O direito de trabalho faz parte de qual esfera, gente? Do direito público ou do direito privado? Bom, essa é uma discussão, tanto é que tem ali, eu coloquei na sequência a natureza jurídica. Tem várias teorias para explicar. Eu não vou ficar perdendo tempo, porque não é esse o objetivo aqui do curso e nem é essa a ideia que eles vão te cobrar na prova do concurso, tá? Mas é o seguinte, veja que dentro da relação jurídica entre empregado e empregador, nós temos sim a influência do Estado, impondo regras mínimas, como assim? Olha, empregador, você vai, né, exigir horas extras do teu empregado, você tem que pagar no mínimo 50% a mais da hora extra. É uma imposição do Estado. Só que ao mesmo tempo, veja que as regras do contrato é estipulado livremente pelo empregado e empregador. Então nós temos um conflito entre os interesses privados e público aqui. E o entendimento, pelo menos que tem predominado, é que faz parte do direito privado. Tá? Por quê? Porque por mais que o Estado estabeleça algumas regras mínimas, ainda assim é preponderante a questão da relação jurídica privada. Tá? Porque o que liga os dois é um contrato de trabalho. Tudo bem que você não tem muita voz no contrato de trabalho, né? Isso faz parte, né? Você chegou lá, o cara vai questionar aquela cláusula, né? Não, essa cláusula aqui a gente vai mudar. Não vai mudar. Ou o senhor aceita esse trabalho desse jeito, ou o senhor está fora. Vai vir 200 mil, tem 200 mil pessoas lá fora querendo tua vaga. Mas veja que, de certa forma, você só assina o contrato se você quiser, né? Ou seja, é uma questão de você realmente querer ou não. Tá bom? Bom, direito de trabalho, divisão. Nós temos o direito individual e nós temos o direito coletivo. O que eu não estou anotando aqui, veja que eu só estou falando rapidinho, só para vocês terem uma noçãozinha. Depois que eu vou começar a anotar aqui, que é o importante para a banca, para o concurso e para a banca que vocês vão fazer agora. Direito individual, nós vamos conversar praticamente durante todo o curso, somente no finalzinho que nós vamos trabalhar um tópico específico. Qual tópico? Acordo e convenção coletiva, que está lá no artigo 611 e seguintes. Tá? Então, no edital de vocês cai essas matérias? Sim. Tanto o direito individual, que é a maior parte dos assuntos,
que envolve o que é relação de emprego, o que é empregado, o que é empregador, o que é o contrato de trabalho, como é que é, né, as características e as regras do contrato de trabalho, como é que funciona a jornada de trabalho, horas extras, remuneração, tudo isso faz parte do direito individual. E para o direito coletivo, o único assunto que nós vamos trabalhar conforme edital de vocês é o acordo e a convenção coletiva, que está no artigo 611 e seguintes, o que faz a diferença, o que é a diferença e tudo mais, tá? Então essa é a diferenciação de direito individual e direito coletivo. Já vou destacar uma coisa bem importante, já para vocês se habituarem, olha aí o pessoal de casa também. Existe uma grande diferença entre direito individual e direito coletivo, tá? Existe uma grande diferença. Por quê? No direito individual, veja que eu tenho de um lado o empregado e do outro lado o empregador. E essa relação é o quê? Desproporcional. Por isso que dentro das regras do direito individual, a ideia é sempre o quê? Tentar o quê? Reequilibrar essa relação jurídica entre empregado e empregador. Por isso que é num formato de proteção, tá? O direito individual, a preocupação é a proteção do empregado. Diferente da relação coletiva. Por quê? Porque quando eu tenho o sindicato e o empregador, os dois estão em pé de igualdade. Tanto é que estão em pé de igualdade que a própria lei permite que eles possam fazer os próprios acordos coletivos. Eles podem negociar. Então veja que é diferente a relação jurídica, isso eu quero que vocês já vão se acostumando desde agora. A relação jurídica entre empregado e empregador é diferente do sindicato com o empregador. Porque o sindicato com o empregador entende-se que está em pé de igualdade, diferente da relação individual, onde existe essa desproporção e por isso que existe toda essa regulamentação para tentar reequilibrar essa relação jurídica. Tá bom? Beleza? Acho que me atacou a alergia do giz. Já estou começando a coçar o nariz aqui. Meu Deus. Tranquilinho então, até aqui. Autonomia, rapidinho. Direito do trabalho é uma matéria autônoma? Sim. Tem regras próprias, nós temos princípios próprios, livros próprios, a matéria tem uma cadeira específica na faculdade, doutrinadores próprios. Então, quer dizer, não tem por que não ter autonomia. Só quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, que eu vou falar agora. O artigo 8º da CLT diz exatamente o seguinte. Até para o pessoal que quiser trazer, trago a CLT, tá? Se bem que na apostila, algumas vezes eu coloco os artigos na apostila para facilitar. Olha só, o artigo 8º diz o seguinte. E aqui, de certa forma, não vi caindo na prova, mas se eles quiserem cobrar, eles podem, tá, gente? O artigo 8º, parágrafo único, diz assim, ó. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Ele está dizendo que eu posso aplicar de forma subsidiária o direito comum. Quem que é o direito comum? Direito civil, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção? A matéria é autônoma? Claro que é autônoma. Ela tem regras próprias, princípios próprios e tudo mais. Mas não quer dizer que eu não possa aplicar uma outra regra subsidiariamente quando essa lei, no caso a CLT, né? Quando a CLT ela for omissa. Então, por exemplo, se ela não tem alguma coisa que ela não tem a previsão, um assunto X, eu posso me utilizar do Código Civil tentando, claro, suprir aquela omissão. Então, mas quer dizer que isso, então, a CLT não é autônoma. Desculpa, a CLT não, o direito do trabalho não é autônomo? É autônomo, mas não quer dizer que não possam existir lacunas, omissões. E aí, nesse caso, eu aplico o direito civil de forma subsidiária, tá? Aqui eu já acho importante vocês destacarem eventualmente. Diga. Tem a ver com peso de lei? Ou não tem nada? Ou os dois são equiparados? Os dois são, a pergunta dele é se tem algum peso da lei. Não, os dois são equiparados. Por mais que a CLT seja um decreto-lei, mas para a época tem o mesmo nível de lei ordinária. Tá? Então, a CLT, que por sinal, gente, isso já caiu algumas provas, tá? Da FCC principalmente. Cuidado que ela coloca, ao invés de CLT, coloca o quê? Decreto-lei 5452 de 43. Então, é uma outra forma deles colocar. Responda a alternativa à questão conforme o decreto-lei 5452 de 43. Gente do céu, eu não estudei essa lei. Né? Passou um ano lendo a CLT e não sabe. Cuidado, então, tá? Que é o decreto-lei. Então, eles têm o mesmo peso.
Mesmo peso. A ideia mesmo é o que o legislador quis com isso, na verdade? Ele tentou, na verdade, suprir, porque é difícil a lei prever todos os casos possíveis, né? Então, o que acontece? Se caso não existia aquela previsão na CLT, por que não se socorrer em outra lei? Para evitar. É óbvio que se não tiver na outra lei, existem outras formas, outras fontes integrativas, que até é o termo integrativo para integrar, que você tenta utilizar para suprir essa omissão. Analogia, equidade, etc. Tá? Os próprios princípios, tá bom? Belezinha aqui então, gente, por enquanto? E agora nós vamos entrar na matéria importante para o seu concurso. Fontes. Nessa parte até já tiveram algumas modificações aí que eu coloquei na apostila de vocês. Isso aqui é um tema que já está no seu edital e que pode cair, como já caiu algumas vezes, e quando caiu gerou uma certa discussão. E a gente tem que fazer um estudo em cima da banca, não adianta a gente querer questionar porque a doutrina diz diferente, porque... Não interessa. Como é que a banca cobre, como é que ela tem entendido. Ponto, é assim que a gente vai funcionar. E a FCC funciona da seguinte forma. Primeira coisa, o que é fonte? A origem, né? Da onde que, na verdade não seria a origem, mas da onde que surgem as normas para regulamentar aquilo. Por isso fonte, né? É a questão, por isso o termo que vem início, origem, que vem na nossa cabeça já de início, né? A origem, tal. Por quê? Da onde é que surgem as normas? Da onde que vêm essas normas? E aí a parte da fonte a gente se subdivide da seguinte forma. Então vamos lá. Fontes. Aqui o pessoal de casa, atenção também que essa parte é importante mesmo. Fontes. E está no edital do tribunal, tá? Do TRT. Primeira coisa, as fontes elas se subdividem em duas. Nós temos as fontes materiais e as fontes formais. Tá? Então essa é a subdivisão, né? Materiais e formais. Qual que é a fonte material? O que é uma fonte material? Eu sempre chamo, isso todas as aulas, vocês vão, talvez quem já teve aula vai lembrar, um momento que a gente chama de momento pré-jurídico, isso aí. Momento pré-jurídico. Momento pré-jurídico. O que seria esse momento pré-jurídico? Veja, é algo que está antes de ser formalizado, por isso formais. O que é um momento pré-jurídico? São situações que podem surtir na formalização de uma norma. E aqui, nós usamos aqui diversos exemplos que podem gerar na sociedade uma norma. Exemplo, movimentos sociais. Lembrando na época da Revolução Industrial, quando as pessoas estavam reivindicando direitos e depois surgiram as normas. Então é um momento onde existe aqui o que eu sempre falo, aquele borbulho social, né? Aquelas reivindicações que a sociedade tem sobre determinada coisa. E isso pode surtir na formalização e se tornando uma lei. Exemplo de fonte material. A greve. Na verdade, a gente até fala o seguinte, não é propriamente a greve, mas a consequência da greve, tá? Quando existe a greve, veja que os empregados estão reivindicando determinados direitos. E no momento que eles conseguem, ou seja, a consequência da imposição da greve, é que gera a fonte, acaba sendo a fonte material. Nós queremos que melhore tal coisa. Veja que existe essa movimentação e por isso que é considerado uma fonte material. Tá bom? Fonte formal, ou fontes formais, pode se subdividir em dois tipos de fontes. Fontes autônomas, heterônomas. Autônomas e heterônomas. E aqui, conforme a gente vai olhando as questões, eu quero melhorar um pouquinho o nosso conceito do que seja fonte formal, autônoma e heterônoma. Primeira coisa, gente.
Fonte formal, ou seja, o momento que se deixa formal, ou seja, formaliza, é o momento pós, né? Essa fase, né? Desse borbulho, ou seja, é o momento que ele se transforma realmente em uma norma. Só que deu o seguinte, tanto é que eu gosto de colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, é a materialização. Materialização da norma. Ou seja, o momento que ela toma formato. E aí, nesse caso, nós temos duas formas, autônomas e heterônomas. Lá atrás, o que eu falava? Olha, fontes formais autônomas é quando somente envolve as partes, né, as partes interessadas, por isso de forma autônoma. Heterônoma quando existe uma imposição de um terceiro. Vamos melhorar um pouquinho isso, tá? Autônoma, exatamente, é porque envolve somente os próprios interessados. Exemplo de fonte formal autônoma, gente. Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, porque veja que só envolve sindicato e empregador. E nós estamos formalizando aqui algumas formas. Que mais? Antes do costume, contrato para FCC, tá? Contrato de trabalho e o costume, tá? São que normalmente nós destacamos com relação às fontes autônomas. Tem um aqui que eu vou acrescentar logo, que eu não vou falar agora porque eu preciso explicar as duas, mas tem uma bem importante que eu já vou colocar aqui, ó, que seria um último caso. É isso mesmo, tá? Então espera um pouquinho que eu já vou dizer qual que é o caso aqui. Tem mais um caso aqui. E heterônimas, gente. Aqui nós temos que melhorar um pouquinho o nosso conceito. A ideia de uma fonte formal heterônoma é óbvio que normalmente é por imposição de um terceiro. Quem que é esse terceiro? O Estado. Tá? Então normalmente é o Estado. Só que é o seguinte, dentro do conceito de fonte formal heterônoma, é importante que você visualize que necessariamente existe uma imposição de alguém para outra. Um A para B, por exemplo. Não importa aqui, ó, não importa assim, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, A, B. Eu tenho uma relação jurídica entre esses dois, certo? E vem um terceiro aqui e impõe alguma coisa. Normalmente isso aqui é o Estado. Mas também pode ser uma fonte formal heterônoma quando tem essa relação aqui, ó, A e B, sendo que A está impondo a B. Isso também é uma fonte formal heterônoma. Por quê? Para justificar daqui a pouquinho uma coisa, tá? Veja que a ideia de ser heterônoma é por imposição. É esse o sentido de heterônoma. Então, independente de quem for. E normalmente, quem que é esse cara aqui que está impondo? Empregador, tá? Empregador. Então, ou o Estado está impondo o empregador. Vocês vão entender por que o raciocínio disso aqui. Logo, logo. Beleza? Exemplos de fontes heterônomas. Aí são todas as leis que vocês já conhecem. A Constituição Federal, veja que é uma imposição do Estado, de 88. As leis, as leis de uma forma geral, decretos, dependendo da portaria também. Por exemplo, tem algumas situações, por exemplo, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego que diz se é ou não é insalubre, periculosa. Veja que eles são atos administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, mas existe uma imposição, não é verdade? Então, e assim por diante. Gente, eu coloquei um rol de um monte de coisa aí na apostila de vocês. Sentença arbitral, sentença normativa, que mais? Tratados. Tá? Tratados, já termino daí. Ó, posso apagar esse cantinho aqui só? Posso apagar aquele cantinho lá, gente? Posso? Deixa eu só apagar aqui. Vamos escrever algumas coisinhas aqui, vamos lá. Nesse caso, o contrato de trabalho também entraria? Ah, não? A conta por? Imposição do empregador. Não, não é, né? Não é por imposição. Você aceita se você quiser. Entendeu? É uma situação diferente, ó, em que eu estou impondo uma situação para você. Entendi.
Onde o contrato em si, por mais que já existam cláusulas, ele perguntou se o contrato não seria de forma heterônoma, mas veja que não, tá? Por quê? Qual que é o entendimento? Entende-se que, por mais que existam as cláusulas já pré-estabelecidas, veja que não é... Quem diz que não pode ser negociado? E claro que existe uma regra, mas veja que também você só vai assinar se você quiser. Existe uma certa bilateralidade no contrato de trabalho. Diferente de algumas situações que não, é imposto. Por exemplo, você entrou na empresa, a empresa tem um regulamento, o empregador impõe esse regulamento, não tem o que você fazer. Veja que é diferente do contrato. O regulamento tem que seguir as regras do empregador, não tem o que fazer, tá entendendo? Então aqui, gente, leis, tratados. Lembrando que os tratados precisam o que dar? Respectiva ratificação aqui, né? Os tratados internacionais. Opa, isso é importante. Súmulas vinculantes do STF, somente as súmulas vinculantes do STF. As súmulas como um todo do TST não são fontes formais heterônomas. Existe uma grande discussão, tá, gente? Não estou dizendo que não exista. Só que para a prova da FCC é isso, tá? É isso que vocês têm que adotar. Sentença arbitral e sentença normativa. O que é a sentença arbitral? Da arbitragem. Óbvio que no direito individual não existe, não é permitido a arbitragem, mas no âmbito do direito coletivo é possível, onde as partes estão tendo discussão de algum assunto, existe uma lei da arbitragem, as pessoas em comum acordo indicam uma pessoa para que vai julgar essa situação e depois sai a sentença arbitral, que é considerado título executivo, tá? Pode ser executado perante a justiça. Sentença normativa que decorre dos... o quê? Dos dissídios coletivos. O que são os dissídios? São os processos coletivos perante a Justiça do Trabalho. Não chegaram no acordo, não conseguiram fazer a convenção, o sindicato e o empregador procuram um tribunal e dão início ao processo coletivo chamado dissídio coletivo. E ao final nós teremos uma sentença normativa, tá? E agora acho que o mais importante de tudo, tá? Cuidado com o regulamento, para a gente terminar essa aula aqui. Regulamento empresarial ou da empresa. Tá aí embaixo, não tá aí? Coloquei na apostila de vocês? Depende. É isso que a gente vai discutir para a gente encerrar essa aula, esse tópico aqui. Daí já termino, tá, Bruno? Olha só. O regulamento empresarial é o regulamento. Isso faz parte do que, gente? Do poder do empregador. O poder de regulamentar a sua própria empresa. O que acontece? O regulamento empresarial, o regulamento da empresa, pode ser tanto autônoma quanto heterônoma. Isso conforme provas anteriores da FCC. E isso é um entendimento. Por isso que eu estou trazendo exatamente conforme o entendimento da FCC. O que acontece aqui? Se esse regulamento empresarial for por imposição do empregador, naquela relação que eu falei para vocês, de A impõe a B, aí é heterônoma. Agora, se o regulamento, vou colocar aqui em cima, ó, regulamento. Veja que foi feito a partir de uma negociação, não sei se até o termo negociação, ou se for, vamos colocar assim, com a participação do empregado, tá? Vou colocar aqui com a participação do empregado. Tá bem pouquinho, tá apertado aqui. Pessoal de casa, ó, tá escrito aqui, ó, participação do empregado, tá? Vou colocar aqui, ó, empregado. Aí é autônomo. Por quê? Porque foi negociado, foi algo que foi discutido com os empregados. E existem essas regras porque o empregador e o empregado chegaram a um consenso, tá? Diga. Nesse caso, o empregado pode ter sido representado pelo sindicato, por exemplo, da classe, ou é individual nesse caso? Pode. Mas normalmente aqui envolve os próprios interessados, aqui que seriam os próprios empregados. Que dependendo, às vezes até a própria CLT coloca, né, que quando tiver determinado número de empregados, que tem que ser nomeado alguns representantes. E esses representantes também podem fazer parte dessa análise do novo regulamento da empresa, tá? Então, dependendo... Gente, e a FCC vai dizer para você qual é a resposta que ela quer. Ela vai dizer,
se realmente teve participação ou não dali dos empregados, tá? Beleza? Encerramos então esse bloquinho, já voltamos na sequência com mais direito do trabalho. Até daqui a pouco.